Na quarta-feira passada, nós começamos a trabalhar exatamente no assunto quando Jesus Cristo, no capítulo 6 do livro de Mateus, os versículos 22 e 23, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão estas trevas. E nós começamos a ver exatamente, irmãos, que a Bíblia nos fala, principalmente são palavras de Jesus Cristo, quando ele olha para o ser humano e diz o seguinte: os homens, a humanidade está dividida em dois grupos. Aquele grupo que tem olhos bons e aquele grupo que tem olhos maus. Isto é uma boa visão ou uma visão má. E Jesus chega e diz: sabe por quê? Porque a candeia do corpo são os nossos olhos. Atualmente poucas pessoas sabem o que é uma candeia. Candeias são as pessoas mais antigas e principalmente aqueles que moravam no interior conhecem muito mais. Candeia é uma espécie de uma lamparina, aquele pavio colocado nele, e aquela lamparina é cheia de óleo. E a pessoa acende aquele pavio, e aquele pavio fica aceso enquanto o óleo estiver ali. Então nós vemos que Jesus traz uma figura daquela época muito clara para mostrar que assim como a candeia tem um tempo de duração, a nossa visão também pode ter um tempo de duração. Então podemos ter uma visão boa, que clareia, ilumina, ver as coisas iluminando o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma, como também pode acontecer de acabar o óleo desta cadeia, ou seja, perdermos a visão espiritual, que é o Espírito Santo, e começarmos a ter uma visão opaca, né? Uma visão escura, totalmente até. Então Jesus diz: olha, é a candeia do corpo, é a candeia do corpo, é exatamente aquilo que ilumina todo o corpo. Nós dissemos a vez passada que o ser humano possui sentidos, e entre esses sentidos, um dos mais importantes que nós temos é o da visão. Se nós notarmos, ele recebe e transmite muita coisa. Também a nossa visão, ela serve para se tornar defensiva para a nossa vida. Defensiva na parte boa e na parte ruim. Assim também na vida espiritual. Você pode ser, até não ter os braços, não ter as pernas, mas se você tiver visão, alguém lançar alguma coisa sobre você, você tem um reflexo rápido, você fecha. Você tem ato de defesa. Então, quando nós examinamos acerca da visão, ela é importantíssima na vida humana. A prova é que até mesmo a nossa visão material, você sente qualquer coisa, você procura o quê? Um médico. Acho que foi a semana passada, foi a semana atrasada, eu fui levar minha esposa e uma filha a oftalmologista.
A filha, porque quebrou uma lente do óculos, ela disse: minha visão ficou defeituosa. Eu preciso restaurar, restabelecer a minha visão perfeita. A esposa fez cirurgia alguns anos atrás, 5 anos, né? 6 anos. E disse: eu não estou conseguindo ler direito, está havendo um problema na minha visão. E fui levar lá ao médico, o médico passar óculos para ler para perto. O médico disse: você pode fazer uma cirurgia de correção, ou pode, como é muito pequeno grau, ela disse que quer ler aquelas bolinhas de receita, né? Que é o maior problema que eu estou tendo na vida, é bula de receita. Então vai fazer óculos para ler perto. Por quê? Porque ela quer enxergar bem. Também se queixou com o médico: eu tenho um problema, parece que sente ardeio, lacrimeja, acontece alguma coisa. E o médico disse: olha, você precisa usar um colírio. Outro dia eu fui visitar o presbítero Rocha. Poucos dias, né, Rocha? Não esqueça aquele pão de queijo, viu? Você pensa que senão o pessoal vai em casa vazia. Eu falei nele, viu? E ali, a minha irmã Teca, né, a irmã Terezinha, ela estava de óculos escuro. E eu perguntei: o que foi isso, Teca? Ela me disse: deixa eu ver, Teca, né? Muito tempo. Faz quantos anos que eu fiz teu casamento, Rocha? 43 anos. Eu tinha 10 anos de casado, foi no mês de outubro também, quando fiz o casamento do Rocha. Faz dias, né, Rocha? E ela estava com aqueles óculos escuros. Eu falei: filha, ela tinha me dito: eu vou operar a vista porque eu quero te enxergar melhor. Só que eu falei: como é que está me vendo? Ela disse: muito feio. Eu falei: então vou mandar operar de novo, porque você não está enxergando direito. Eu estou contando isso assim para descontrair a gente, para vocês verem como há um problema que a gente se preocupa, chamado visão. Você que dirige, para que a sua carteira de habilitação seja renovada, ou seja tirada, você tem que fazer exame de vista. Então a visão é algo necessário na vida material. E na vida material nós temos a preocupação que nós temos que ter uma boa visão, né? Pelo menos a minha era péssima. Depois que eu fiz cirurgia, uns 15 anos atrás ou mais, eu leio sem óculos tranquilamente, letrinhas miúdas, tá? Então essa preocupação, eu tenho que ter uma boa visão. Espiritualmente nós temos que ter a mesma preocupação. Porque quando Jesus fala de uma boa visão, uma má visão, ele está falando no campo espiritual. Então há algo importantíssimo na nossa visão. É através da nossa visão que nós expressamos linguagens especiais. As pessoas que são especialistas em perquirir os outros, eles mostram que cada tipo de manifestação da pessoa ao olhar, ele está dando um recado. Você chega em um féretro, em um enterro, no sepultamento, você vê que não é simplesmente o rosto. Os olhos das pessoas demonstram tristeza. São a janela da alma. Os olhos são as janelas da alma. Janela da alma, o que diz, tá? Você chega, seu filho foi aprovado no vestibular, terminou aquele curso fantástico. Você olha para a pessoa, você sente pelos olhos que a pessoa está alegre. Você sente quando a pessoa está medrosa, está arredia. Então os olhos têm forma de expressar sentimentos muito aguçados. Aí vem a preocupação de Jesus Cristo. O que é que nós estamos expressando com a nossa visão? O que é que nós estamos manifestando com o nosso olhar? No que é que eles estão presos?
Se você ama uma pessoa, você quer estar olhando para aquela pessoa, sua visão fica presa naquela pessoa. Se você odeia uma pessoa, você não quer nem olhar, você não quer nem ver aquela pessoa. É uma expressão corriqueira, não é? Exatamente no campo espiritual, Jesus está procurando qual a visão que nós temos no campo espiritual. E o que é que nós estamos refletindo nesta visão? Porque Jesus diz: os vossos olhos, eles são a candeia do vosso corpo. Isto é, eles são o depósito que guarda o azeite, que tem o pavio dentro, onde a luz está acesa para ficar chamegando. Então, Jesus chega e diz: os vossos olhos. E a palavra de Deus vai nos mostrar de uma forma direta que a nossa vida, aquilo que existe dentro de nós, está determinado pelo tipo de luz que temos em nossos olhos. Quando eu digo luz nos nossos olhos, é aquilo que está penetrando dentro de mim. Se está clareando, se está iluminando, se está escurecendo a minha vida. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e vamos fazer juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 11 e versículo 34, Jesus diz o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Esse simples aqui, no texto grego, não é o caso de simplicidade. É no sentido de dizer, sendo os teus olhos únicos. Isto é, estando fitos em um só lugar. Sendo a tua visão, tendo a tua visão um só destino. E esse destino que o Senhor fala, é exatamente aquela atração que Deus faz à nossa visão. Então nós temos que começar a pensar muito como tornar realmente o nosso corpo luminoso. Jesus adverte aqui no versículo 35 desse mesmo texto: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Isto é, tem pessoas que estão enganadas naquilo que estão vendo, imaginando como se fosse luz, ou seja, como se fora a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Isso aqui é muito profundo, eu não quero entrar nesse texto hoje, porque quando nós confundimos as coisas santas com coisas malignas, ou desculpe, as coisas malignas com coisas santas, quando nós temos visões de coisas malignas como se fossem coisas santas, quando nós aplicamos coisas malignas à nossa vida como se fossem coisas santas, nós estamos trazendo tenebroso para a nossa vida. Nós estamos trazendo uma escuridão completa. Está aqui. Se formos entrar neste assunto, nós vamos entrar no assunto das heresias e das apostasias. E vamos mostrar um engano teológico. Vamos mostrar um evangelho que não é o evangelho de Cristo,
que está enganando muitas pessoas, as pessoas estão andando enganadas, como se estivesse andando na verdade, é quando Jesus diz: você pensa que está na luz, mas o seu corpo é muito tenebroso. Ah, pastor, não. Não existe dicotomia na visão espiritual. Não existe dicotomia na visão espiritual. Ou nossos olhos são bons, ou nossos olhos são maus. Quando Jesus fala à igreja em Apocalipse, ele diz: você pensa que você está enxergando bem, mas eu quero te dizer que você é cego. Mas o Senhor diz de uma forma muito clara: eu posso dar um jeito na tua cegueira. Eu sou o único oftalmologista que posso tratar teus olhos e te deixar bom. Teus olhos espirituais. Ele diz: aconselho-te que te me compres colírio, porque o meu colírio vai curar os teus olhos. Aconselho que compres de mim colírio para que tu vejas. Então o único remédio que pode trazer a mudança espiritual nos nossos olhos, quando nós estamos pensando que estamos contemplando luz. Aquela igreja do Apocalipse, ela dizia que estava na luz. O Senhor disse: é trevas que vocês vivem, vocês não têm visão espiritual. Então, quando a pessoa nota que não tem visão espiritual, aqui no caso do Apocalipse, o Senhor não está falando com o mundo, o Senhor está falando com a igreja. O Senhor está dizendo: uma igreja onde os crentes não têm visão espiritual. Mas para que essa visão espiritual exista, para que tu voltes a ver, compra colírio de mim. Só eu tenho o medicamento certo para colocar nos teus olhos espirituais, para que você possa ver. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Então nós não temos outro remédio a não ser o colírio de Cristo. É aquilo que Pedro, quando Jesus falava, que as pessoas diziam: o Senhor está indo todo mundo embora. Você sabe que uma igreja que prega o evangelho mesmo verdade, muita gente vai embora. Vai. Eu já me preocupei muito com isso. Eu não me preocupo que a pessoa vai embora por causa da palavra, não. Porque está indo para o inferno sabendo que está indo, que a verdade é dita. Então o que acontece? Pedro disse: Jesus, todo mundo vai embora, vamos ficar sozinhos. Jesus: Pedro, você quer ir também? Vai. Só que Pedro para dizer: para onde? Desculpe, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. Então o crente, aquele que tem uma visão espiritual correta, ainda que a palavra machuque ele para consertá-lo espiritualmente, e diz assim: eu não saio, porque a correção está sendo dada para mim, e eu quero receber a correção, que eu quero me consertar, eu quero modificar de vida. Esse é o verdadeiro crente. Mas aquele, quando vem a correção, ele foge o cara da correção, ele não vai ter visão espiritual nunca. Ele vai ter uma visão espiritual tenebrosa, não vai ter olhos bons de forma nenhuma. Então vejam, irmãos, a candeia, ela tem que estar cheia do azeite, para que o seu pavio fumegue, seja aceso, e a claridade seja uma claridade boa. Uma claridade boa, ela tem que estar com azeite. O crente tem que ter o Espírito Santo na sua vida, para poder a luz que brilhe nele seja exatamente a luz do Espírito Santo brilhando na sua vida. Então você pode começar a ver neste comportamento espiritual
Porque a nossa forma de ver, ela vai fazer com que nós interpretemos aquilo que nós estamos vendo. O que é que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios? O homem carnal não pode discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Então só aquele que tem o Espírito Santo que pode discernir as coisas espirituais. Então vou dizer uma coisa engraçada agora, é uma brincadeira, mas é uma verdade. Crente tem que ter o Espírito Santo até no olho. Guarda isso na sua mente. Isso vai falar com você a vida toda. Tudo que você olhar, a partir de hoje, Joãozinho, você vai lembrar disso. Eu tenho o Espírito Santo no meu olho. Eu vou olhar através do Espírito Santo. Sabe por quê, irmã Jussara? Porque os olhos são a candeia. A candeia é uma vasilha que tem o óleo. Então nossos olhos têm o óleo do Espírito Santo dentro dele, por isso ela está acesa e clareia a nossa vida espiritual de uma forma gloriosa. Interessante, não é? Interessante como são coisas simples. E dentro dessas coisas simples, nós entendemos as coisas espirituais. As coisas do Senhor, irmãos, elas são profundas. Mas essa profundidade, oh meu Deus, essa profundidade, eu hoje estou criando termos de neologismo aqui, mas termos erradíssimos, né? Como foi que eu falei? Profundidade. Essa profundidade, ela é simples. Por causa daquela oração de Jesus Cristo: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos, porque a estes aprove conceder o reino. Nós estamos tratando do reino. O reino são coisas profundas, mas são coisas simples, são aquilo que nós, são coisas únicas e capazes do nosso entendimento, por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. É por isso que eu tenho que ter o Espírito Santo no meu olho. Meu corpo não é tempo de habitação do Espírito Santo. O olho não faz parte do corpo, pois nós temos que ter os olhos cheios do Espírito. E a Bíblia fala que os olhos cheios da vontade, né? Os olhos com cheiro da soberba, né? Então Jesus trata exatamente os nossos olhos como interpretadores daquilo que eles veem, para transmitir para a nossa vida em geral. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso, é claro. Então Jesus quer exatamente isso. Então é por isso que nós temos que cuidar com muito carinho, com muito desvelo, da saúde espiritual dos nossos olhos. Tá certo? Porque a maneira que eu enxergo é que me faz agir. Vocês dirigem, vocês sabem disso. Você desvia um buraco, sai de um precipício, porque o que faz você ter aquela reflexão e agir rápido? É a visão. Você viu o buraco? Às vezes a mente nem funciona. Os olhos são tão rápidos, a visão é tão rápida, leva uma reflexão tão rápida, né, irmão? Está numa estrada, sai de repente num perigo, você desvia tão rápido que você nem sequer pensou. Os olhos fizeram você refletir. E ao fazer você refletir, faz você agir. Da mesma forma, é no campo espiritual. Nós passamos a agir espiritualmente quando nós temos olhos espirituais. Então a Bíblia diz de uma forma clara: é janela, isto é entrada. Eu pergunto a mim mesmo e a cada um de vós: está entrando luz ou está entrando trevas? O que está penetrando dentro de nós e dos nossos olhos? Luz ou trevas?
Os nossos olhos estão limpos ou estão sujos? Porque se estiverem sujos, a luz vai ser ofuscada. Pode até entrar a luz, mas ela vai entrar não na sua plenitude. Tá? Digamos que você não tenha óculos, use óculos. Se seus óculos estiverem bem sujos à lente, você vai ter uma visão, mas você vai ter uma visão distorcida, você não vai ver as coisas completamente. Então nós devemos manter a nossa visão sempre limpa, uma visão iluminada, para que tudo seja luz. Função do nosso corpo, função dos nossos olhos, a Bíblia diz é candeia do corpo. A função principal é iluminar o nosso corpo. Tá certo? Então devemos proteger e manter sempre limpa a nossa candeia. Eu citei a vez passada, quero citar de novo, Provérbios capítulo 4, versículo 15. O texto diz que eu tenho que olhar em uma direção certa. Isto é, eu não devo olhar em direção errada. Como é que eu discerno a direção errada e a direção certa? Eu vou discernir, meus irmãos, eu conhecendo o caminho. Então, para que eu saiba o que é certo e o que é errado, eu tenho que conhecer Jesus. Eu não tenho que conhecer o erro e o que não é o erro, eu tenho que conhecer Jesus. Porque se eu conheço Jesus, Jesus vai dizer para mim o que eu devo fazer. E eu sabendo o que eu devo fazer, eu sei o que eu não devo fazer. Não é? Se Jesus diz, eu sou o caminho, eu vou andar pelo caminho que é Jesus. Isso significa que eu não devo andar por outro caminho, porque outro caminho não é Jesus. Então, quando eu conheço Jesus, eu passo a ter a direção certa. Eu falei na vez passada, que eu não repeti, os irmãos não estavam, e também não estava sendo gravado, houve um problema, que a nossa visão, ela tem alguns perigos, algumas coisas que podem acontecer no correr da nossa vida. Eu quero citar 3 exemplos. Os 3 são da Bíblia Sagrada. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 27 e versículo 1. É um exemplo material que serve para o campo espiritual. Olha aqui. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, eis-me aqui. Agora eu estou velho, eu estou perto da minha morte. Chegou a hora de fazer uma caça. Eu quero comer um guisado. Eu quero te abençoar. Mas a visão de Isaac era uma visão envelhecida. E os seus olhos se escureceram. Aqui é muito importante, meus irmãos. Eu vou citar outro exemplo, fazer uma comparação, e vocês verem como uma visão envelhecida, ela pode se tornar inapta, ou os sentidos podem estar imperfeitos. Veja o capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Os olhos de Israel, ou seja, Jacó, eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e pelo chegar a ele, beijou-os e o abraçou. 2 fatos aqui de velhice e visão cansada e escurecida. No caso de Isaac, a visão de Isaac, ela estava
Mas Isaac parece que havia perdido muito da experiência com a visão. Tem crentes que quando já estão com certo tempo de crente, eles envelhecem a visão. Depois vou mostrar um terceiro caso. Eu até vou citar um outro caso logo aqui também. A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, farto de dias em boa velhice, mas os seus olhos não se escureceram. 3 casos de visão. O primeiro, Isaac. Isaac chega, por sua visão ter escurecido, ele foi enganado pelo filho. Por que será que ele foi enganado pelo filho? Ele trabalhava com coisas materiais, como quantos filhos. Ele conhecia o filho pelo cheiro e pelo pelo. Pelo cheiro e pelo pelo. Jacó estava velho, com a visão também escura. Quando chama José e diz: eu quero teus 2 filhos perto de mim. O conteúdo era bênção do mesmo jeito. Mas a experiência de Jacó era diferente. Chegam com os filhos, José coloca os 2 filhos, Jacó coloca, senta eles no colo, abraça e vai abençoar, e coloca a mão direita sobre a cabeça do menor e a mão esquerda sobre a do maior. José reclama e diz para José: eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou abençoando o menor porque ele vai ser maior do que o maior, o mais velho. Era uma visão cansada, mas um homem de conhecimento diferente. Ele não precisava passar a mão nas crianças. Ele tinha um sentimento verdadeiro. Moisés, com 120 anos de idade, a sua visão não conseguiu ficar escura. Alguém pode procurar até o texto para eu poder citar, que eu não peguei, me veio a cabeça. Mas a Bíblia diz que ele... É o 48 do 11 em diante. 48? Gênesis 48. Não, estou falando Moisés. Vai ser lá no Êxodo. Deuteronômio 34. Quanto? 34. Versículo 7. Vamos abrir Deuteronômio 34. Versículo 7. Muito obrigado. É assim que... Versículo 5: assim ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme diz o Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Olha o que diz agora: os seus olhos nunca se escureceram. Agora olha para mim. Como é que foi a vida de Moisés? Aqueles 40 anos no Egito, Deus preparando ele de uma capacidade material, porque ele tinha que ser o legislador daquele povo. Deus estava preparando ele em todo o conhecimento e ciência egípcia, porque ele ia ser o legislador daquele povo, ele ia entender o que Deus estava dizendo para ser dito para aquele povo. Ele passou 40 anos no deserto, apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, porque o Senhor precisava fazer Moisés conhecer toda a forma inóspita do deserto, para que ele fosse um homem de conhecimento daquilo que ele ia fazer e como ia fazer. E agora Deus pega uns 80 anos, junta mais 40 na vida dele,
Ele passa os 40 horas. Teve momentos mais de decepção do que de alegria naquele deserto com o povo. Ele era um homem que tinha experiências próprias de Deus. A Bíblia chega a dizer o seguinte: não existe ninguém como meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara. Veja que essa palavra só é dita com Moisés. Meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara. Não está dizendo que Moisés via o rosto de Deus, mas que Deus falava cara a cara com ele, ali pertinho. Ele ouvia a voz de Deus. Pois este homem, a Bíblia resolve dizer que ele viveu 120 anos, foi sepultado no vale de Peor. Era, versículo 7, era Moisés de idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Uma exceção, né? Que tipo de pessoa nós queremos ser? Aqueles que envelhecem e a sua visão oblitera o seu entendimento a ponto de serem enganados na velhice. Senhor, me perdoe, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço um pastor, eu creio que ninguém aqui conhece, pouquíssimos, né? Minha esposa, eu não sei se conheceu, ou só de nome, mas eu creio que ela conheceu. Um dos maiores líderes da Assembleia de Deus, um exegeta, um pregador. Na sua velhice, quando começou esse movimento G12, esse movimento diabólico, muita gente não gosta quando eu falo isso, mas aquilo que é do diabo, eu falo contra o diabo toda hora. Biblicamente a gente mostra. Os seus filhos o convenceram aquilo. E para não perder os filhos, ele mergulhou de cara nisso aí. Será que não é alguém que foi obscurecido na sua velhice? E perdeu a sua visão? Agora não sabia discernir mais nem quem era Jacó e nem quem era Esaú. Tem que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes a conveniência da vida nos faz perder a visão. A conveniência da vida nos faz perder a visão. Quantos grandes líderes se deixaram levar por causa da família e ainda diziam: eu não quero perder a minha família, por isso eu vou fazer isso. Melhor perder a família do que perder Deus. O que eu estou dizendo são coisas duras. Eu não sei falar coisa blandice, não. Eu digo a verdade. É melhor perder a família do que perder Deus. Jó perdeu tudo. Mas não perdeu Deus. E até a mulher dizia: louco. Não disse, mas teu Deus morre. Ele dizia: tu é uma louca. Deus me deu, Deus me tirou. Cuidado para que fatores da vida não te façam perder a visão espiritual. Não te façam escurecer a visão espiritual, e a escuridão trazida na tua visão espiritual faça você perder o rumo certo das coisas. Começar a tua velhice, material ou espiritual, agir de forma enganosa ou enganado. Jacó foi enganado por causa da sua visão que estava escura, por causa da sua velhice, por causa do seu cansaço. Não deixe nada nesta vida modificar a sua visão acerca de Deus. Conserve a sua visão limpa. Conserve o colírio da graça nos seus olhos, para que você veja e veja bem tudo aquilo que Deus quer que você veja.
Temos que ter uma só visão, iluminada, para que tudo em nós possa ser luz. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. O que é que espiritualmente nós estamos deixando entrar em nossos olhos? Então, terrível que Jesus chega a dizer: se o teu olho for mau, dá um jeito até de arrancar para tu entrar na vida eterna. Arrancar o olho não é meter a mão e tirar do globo ocular e jogar no primeiro lixeiro para fora. Mas arrancar é retirar dos seus olhos tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que impede a bênção, a graça, o amor de Deus. Os olhos fornecem uma visão correta ou uma visão errada das coisas. Agora, eles fornecem porque nós permitimos. Nós permitimos. Você permite que os seus filhos devem ver. Você permite os seus filhos assistirem certos filmes. Vocês permitem os vossos filhos assistirem e até assistir junto a alguns desenhos animados. Eu hoje cedo foi mais um dia, esses 2 dias eu fiquei de babá na casa da minha filha de madrugada, né? De fazer os exames. E minha netinha, vizinha disse que ela só se levanta 11 horas, né? Mas quando deu 7 horas, a menorzinha já estava levantada. Quando ela levantou, que olhou na sala comigo, fez assim, ó. Aí eu tinha deixado, ele deixou a televisão ligada com o noticiário, que sabe que gosta de ver. Ela deitou no meu colo, levanta a roupa aqui, para me ficar coçando as costas dela. Coçando as costas dela. Aí ela olha para mim e olha para a televisão. Eu estou vendo notícia. Olha para mim a televisão. E sabe que a televisão, ela passa a mesma notícia não sei quantas vezes, né? Aí teve uma notícia que passou, daqui a pouco passou isso, isso aí você já viu. Mas eu entendi o que ela queria. Eu peguei o controle e falei: tome, filha, você quer ver teu desenho? Ela coloca. Ela coloca e ela diz assim: isso aqui é pecado. Ela fala desse jeito: isso aqui é pecado. Ela escolhe, viu? Na mão dela. Quer dizer, a mãe diz para ela que aquilo é coisa do diabo, é pecado. O que diz? Ela não tem, ela não para. Bom, isso aqui é pecado. Vai virando. Mas aí eu nunca vi uma televisão com tanto desenho animado como aquela sua. Você comprou um pacote mesmo, não foi? Aquela é reforçada, ela ficou virando assim, ela virou não sei quando. Ela vai escolhendo. Você vai dormir, seu filho ficar vendo pornografias. Não, eu não vou tirar a privacidade do meu filho. Não vou tirar. Às vezes até você sente, mas meu filho, isso está errado, sabe? É mesmo, isso aqui está errado, filho. Isso devia ser diferente, não é? Você não está ali para ser comentarista, não. Você está ali para dizer o que é certo e o que é errado. Às vezes é você mesmo, seus olhos estão presos nisso. Não é? Essas novelinhas da Globo, essas coisas bonitas aí, né? Como eu falei domingo aí na ceia, cheguei na casa do meu irmão, estava conversando com ele, meu irmão. Disse: irmão, esse negócio de ficar mesmo na igreja, não ir para a igreja durante a semana, ele fica olhando essas novelas aí, que é só porcaria dessas novelas aí na Globo. Eu falei: é mesmo, irmão, ainda bem que o senhor está pensando assim, né? O que é que nossos olhos estão vendo? O que é que está sendo trazido para a nossa alma? As pessoas afirmam que até uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Hoje você olha assustado, amanhã ainda está assustado. Nós somos animais. Animal amansa. Com o tempo você amansa. E quando você amansa, aquilo se torna comum. Você perde a simplicidade de Deus. Você perde a simplicidade das coisas espirituais.
E você passa a participar das coisas malignas exatamente porque os seus olhos estão fornecendo uma visão errada e está sendo interpretado para você como certo. E quem que leva você a fazer isso? É o diabo. Falei no estudo passado, vou repetir ao diabo. Como é que ele faz isso? Capítulo 6 de Gênesis. Vamos ver. Faz muito claro, ele é tranquilão. Ele é tranquilão. Tá certo? Capítulo 6 não, gente. Capítulo 3. 6 é o dilúvio. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim o Senhor disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Adão, não sei se ensinou a palavra de Deus direito para ela, mas ela deu uma roubada aqui. Né? Então o diabo chega e escuta. Você está vendo esse fruto aí? Você sabe o que é que Deus disse para você não comer? Porque eu digo que você comer, você vai ser igual a ele. O diabo sempre fala assim. Sabe o que é que... Isso é besteira. Por que você vai deixar de fazer isso? Faz isso não quer dizer nada, isso não atinge a vida de ninguém, isso não é nada não. Isso é só uma coisinha que você está olhando. É só um frutinho que você come. Não diz que é maçã, que é não sei o que, a Bíblia não diz que fruto é. Mas a Bíblia diz que é fruto. Tá certo? Tem alguns que dizem que esse fruto é o sexo, mas é mentira. Porque antes disso Deus já havia dito para o homem e para a mulher. Olha a terra. Enche a terra. Ele não enche a terra pegando um braço do outro, não. Era através de um ato sexual. O sexo foi feito para a reprodução. Muito antes Deus já havia dito, então não é nada de sexo. Nós temos daqui a pouco o encontro dos casais, lá em Caldas Novas. E sempre a gente mostra e fala, ou eu, ou os que trabalham com os irmãos, mostram claramente o sexo, ele vem de Deus. Como tudo vem de Deus, mas os homens desvirtuam aquele que vem de Deus. Então a mulher está lá, de olho, e o diabo está conversando. Está certo? Quando chega no versículo, o diabo chega e mostra vantagem no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos serão abertos e vocês vão ser como Deus, vendo bem e mal. Quem quer pegar galinha, joga. Quem quer pegar galinha de chuva, joga milho. O diabo jogou a isca, a mulher pegou a isca e o homem também. Mulher errou, mas o homem errou muito mais. Porque se o homem não tivesse ido na conversa da mulher, Deus tomaria outra providência. É isso. Não vou entrar nesse assunto. Versículo 7, versículo 8, ou versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos... Nem tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos é da vontade de Deus. Cuidado com aquilo que é agradável aos seus olhos e você está discutindo, não, olha, isso aqui me deixa mais bonita, isso aqui me deixa mais bonita, isso aqui vai fazer isso aqui, isso. Gente, se Deus disse não, se a palavra de Deus disse não, é não. A Bíblia diz, quem és tu, homem, para discutir com o teu Criador? Quem é você, diz a Bíblia, para discutir com o teu Deus?
E nós somos levados a querer discutir, é verdade ou não é? Não, eu quero saber a razão disso aqui. Quando a pessoa chega e diz, eu quero saber a razão disso, eu olho para a pessoa e falo, nem eu sei, sai de perto. Sabe por que, Neto? Se Deus falou, foi porque Ele quis, né? Eu vou descobrir a razão de Deus ter falado uma coisa. Se eu sou filho dele, se eu sou servo dele, Neto, eu vou aceitar, porque Ele sabe porque falou. Aí eu querer discutir. Se você chegar, olha pastor, eu quero saber porque a razão disso aqui. O seu Neto, eu também não sei. Agora eu sei que está dito. E pela palavra de Deus é assim. E acabou. Se você é um incrédulo, não entende nada da palavra, vamos sentar e vou tentar conversar até você chegar ao entendimento que eu tenho daquela palavra. Mas você é um crente. Dizendo que serve a Deus, quer saber por que Deus está falando isso. Meu pai, vai perguntar para ele, rapaz. Passa um fio para ele. Passa um fio para ele te responder. Será que Deus responde no telefone? Não. Hoje à noite estava passando um vídeo lá para mim ouvir. Deus respondendo por telefone. Né? Aquela história do filho do Costinha, né? Eu não tinha ouvido aquela história, não. Quando a mãe dele falou assim, Deus vai me responder. E se trancou aquela depois de muita coisa. O filho do Costinha disse assim, minha mãe está doida. O Costinha disse, a mulher está doida, está tudo doido aí. E a mulher disse, Deus vai me responder em 1 minuto. E olhava para o filho assim. Quantos minutos passou? 20 minutos. Está faltando 40 minutos para ele responder. Disse, está doida. É? 26. Está faltando 20 segundos. Está doido. Daqui a pouco o telefone bateu. Quando bateu, ela olhou para ele e disse assim, ó, telefone. Aí quando perguntou, levantou e disse, alguém falou do outro lado, olha, Deus falou comigo para me falar para você que só Jesus é que é o Salvador e é o caminho. Eu disse, ó, Deus já me respondeu. Mas a história é bonita. Eu vou pegar aquele. O teu celular dá para ouvir direitinho. Vou trazer aqui numa reunião assim, vou colocar para vocês ouvirem. Então quem tiver zap aí, passa para a Luísa que ela manda para você. Eu passo para ela que ela manda para você. Aquele eu gostei de ouvir. 1h20. É 1h20. Então não dá para passar aqui não. É que tem crente com 5 minutos que é que eu termino, né? E está na hora de terminar. Então Eva, a Bíblia mostra claramente, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. Aqui está dizendo que quando ela olhou, aquilo poderia trazer entendimento. E deu também o marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E ouviram a voz do Senhor dizendo, o Senhor chama, e depois ele chega aqui. O Senhor diz no versículo 11, quem te mostrou que tu estavas nu? Quem te deu um olhar diferente? Quem te fez olhar de forma diferente? Neto, se a vida não está perguntando para nós algumas coisas, eu te falei para a verdade, quem te mostrou um olhar diferente? Olhar diferente é que prejudica. Olhar diferente daquilo que Deus quer que olhe. Mas é determinante, meus irmãos, na nossa vida, que dependendo dos nossos olhos, é todo o nosso corpo. Ele pode ser um corpo tenebroso ou luminoso. O que vai determinar isto são 3 coisas dos nossos olhos. Porque a forma que nós olhamos, a forma que os nossos olhos encaram, determina a nossa vida em 3 aspectos. Primeiro deles, como eu estou me vendo, como meus olhos estão me vendo. Segundo, como meus olhos estão vendo o meu próximo. Terceiro, como meus olhos estão vendo a Deus. A forma como eu estou me enxergando, a forma como eu estou enxergando você, João, a forma como eu estou enxergando a Deus é que vai determinar se os meus olhos são bons ou são maus.
Você vê que até quando a Bíblia fala no amor, ela diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro relacionamento que eu tenho que ter, o primeiro tipo de visão que eu tenho que ter é acerca de mim. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios na celebração da ceia, ele diz assim: examine-se, pois o homem é a si mesmo. É por isso que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele diz o quê? Por que você está enxergando o cisquinho no olho do teu irmão? Capítulo 7 de Mateus. E você não vê uma trave que está no teu olho. Primeiro é o relacionamento meu, é a forma de eu ver a mim mesmo. A minha capacidade de enxergar a mim. Eu tenho que enxergar primeiro o arqueiro do meu olho, o cisco do meu olho. Então a Bíblia chega de Jesus e diz: tira o cisco, tira o arqueiro do teu olho, para você ver a trave do teu irmão. Desculpe, tira a trave do teu olho, para ver o arqueiro do olho do teu irmão. Gente, me ajuda. Oi, Vera. Por que tu não falou? Tu está falando. Você está proibido de falar baixo. Porque eu não ouvi ninguém falar. Está igual o dia que eu estava pregando, mandando Bartimeu descendo da árvore. Gente, eu já preguei. Estava uma multidão assim. E eu estou naquele culto ali com aquele pessoal todo lá de fora assim na rua, mandando Bartimeu descer da árvore. E a Loide falava, eu não via, daqui a pouco ela falou mais sério. Eu falei: oi, irmão, pelo amor de Deus, é Zaqueu, não é Bartimeu, não é? A pessoa tirar o céu de cima da água. Vocês estão pensando que é brincadeira? Deve fazer uns 30 anos ou mais isso, né? Uns 30 ou 40 anos isso. Mas eu estava aqui, pregava entusiasmado. Lá no Maranhão. Em São Luís do Maranhão, hein? Ainda. Em São Luís do Maranhão, eu mandando Zaqueu, Bartimeu descer da árvore. Não, bem, foi em Timon. Foi em Timon? Sei lá, mas foi por aí, não foi aqui no Brasil. E hoje eu estou fazendo o quê? Hoje eu estou mandando você tirar o arqueiro, o cisco do teu olho para ver a trave. Quando a trave é no meu olho. Nós vamos tirar a trave do nosso olho para ver o cisco está no olho do outro. Então eu tenho que ver como é que os meus olhos estão me contemplando. Se eu tiver uma visão boa de mim, quando eu digo visão boa, é a minha vida na presença de Deus, eu vou olhar para o meu irmão. Para que eu olhe para o meu irmão e tenha uma vida na presença de Deus olhando para você, eu tenho que retirar algumas coisas da minha vida. Eu tenho que retirar os preconceitos da minha vida a seu respeito. Ah, não. Ele é careca. Eu não posso ver ele careca, não posso ver ele careca. Eu tenho que ver meu irmão. Eu não posso ver ele preconceituosamente. Não é você não, Elias, você é cabeludo. É o Geré. Entende? Eu não posso ter ciúmes do meu irmão. Eu não posso ter orgulho. Eu não posso ter preferências. Eu não posso ser um idólatra, eu não posso ser falso. Porque se olhar para você com falsidade, meus olhos são maus. Se olhar para você tendo ciúme daquilo que Deus está fazendo com você, meus olhos são maus. Se olhar para você com orgulho da minha vida, concernência a você, meus olhos são maus. Cada um desses predicados traz uma consequência espiritual para a minha vida. Por isso que Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado. Onde Cristo está sentado com Deus, é lá de cima. Está certo? Essas coisas nos incapacitam de nós vermos a nós mesmos e aos outros. E também ver Deus como Ele é. Ah, pastor, falar de Deus. Você quer ver como os olhos veem? Você pega aquela parábola que o Senhor contrata aquelas pessoas. Chega, contrata um no começo do dia,
vai sair contratando pessoas, contrata outros por último, na última hora. Porque a pessoa chega perto do Senhor e diz: escuta, como é que você vai pagar o mesmo tanto para mim, para ele que pagou para mim, se eu trabalhei o dia todo? Jesus não disse: você não presta, disse: os vossos olhos são maus. Eles olharam a Deus e amaram. Deus podia ter feito isso comigo. Deus podia ter feito aquilo. Por que o Senhor curou aquela irmã e não me curou? Por que o Senhor deu um carro para o Rocha e não me deu? Porque o Senhor fez isso com fulano e não fez comigo. Deus é mau aos seus olhos. Deus é mau aos seus olhos. Deus é injusto aos seus olhos. São olhos maus. Então tudo que Deus fizer, você tem que olhar assim: graças a Deus, o Senhor é soberano. Graças a Deus. Aquela irmã foi, graças a Deus, ela foi abençoada. Aquele irmão, graças a Deus, ele foi abençoado. Nós temos que nos alegrar. A Bíblia manda: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É uma grande verdade que todo mundo diz. É mais fácil chorar com quem está chorando do que se alegrar com quem está alegre. Porque a alegria de uma pessoa sempre foi por uma vitória. E muita gente não sabe viver a vitória do outro. Não sabe viver a vitória do outro. Por que esse país vive na miséria? Porque tem muita gente passando fome, muita gente desempregada. Se todo mundo tivesse um bom emprego, podia ter ladrão no meio, porque ladrão vai ter sempre, né? Só lá no céu que não tem. Mas ia ser muito menos, não ia? Ia ser muito menos. Se todos tivessem uma casa boa, se todos tivessem um emprego bom, se todo mundo tivesse uma situação boa, muita coisa ruim que acontece ia parar de acontecer. Eu tenho que me alegrar com a bênção que Deus te der, Jeremias. A bênção na tua vida tem que trazer alegria. Então, os olhos bons são aqueles que devemos fixar em uma só coisa. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós fixamos os olhos em Cristo, e só podemos fazer isto se nós tivermos o óleo do Espírito Santo em nossos olhos. Está certo? O que é que Paulo diz? Paulo diz: uma coisa agora faço. Eu não quero saber mais nada. Eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Eu só olho para uma coisa, para o alvo. Jesus diz em Mateus 6:33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque as coisas espirituais em primeiro lugar. Seus olhos estarão recebendo o colírio da graça para vocês contemplarem, para nós contemplarmos de uma forma gloriosa todas as coisas. Os vossos olhos são a candeia do nosso corpo. Com que está alimentada a nossa candeia? Está alimentada com o óleo do Espírito Santo? Trevas não nos deixam de ser aqui. Se apagarmos aqui, mesmo você conhecendo este local, você vai sair tateando, segurando nos bancos. É verdade ou não é? Você não quer tropeçar, você não quer bater seu pé, você vai tatear. Mas está tudo claro. Você nem olha para os lados, você vai guiando tranquilamente. Os nossos olhos precisam ser claros. O que é que nós estamos vendo em nós? O que é que os nossos olhos veem em nós? Os nossos olhos veem em nós a graça de Deus, o amor de Deus, o domínio do Espírito Santo na nossa vida. Como é que os nossos olhos estão vendo os nossos semelhantes? Estão vendo o arqueiro enquanto o cisquinho enquanto nós estamos com a trave nos nossos? Como é que eu estou vendo o meu semelhante? Estou vendo com amor?
que eu estou querendo que aconteça com ele? Quais são os desejos que meus olhos estão trazendo? Como é que meus olhos estão vendo Deus? Como carrasco? Como alguém que quer colher onde nunca plantou? Ou estou vendo Deus como aquele que age em todas as coisas, principalmente na minha salvação e na minha vida eterna? Por isso Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E olha o perigo: se a luz que há em ti são trevas, quão grande serão essas trevas. Se o teu conhecimento, se a tua iluminação, se a tua propensão espiritual é errada na tua visão, o teu corpo é tenebroso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.